Boas-vindas a quem está acompanhando essa nossa análise profunda de hoje. Olá! É muito bom estar aqui para mais um mergulho nesses dados. A nossa missão nesta sessão é desbravar uma série de notas de pesquisa, documentos científicos fascinantes que mapeiam os mecanismos exatos da aprendizagem. Sim, explorar como os seres humanos e os animais, de forma geral, passam de simples reflexos biológicos para comportamentos complexos. Exato, como a gente vai de um instinto básico para, tipo, escolhas conscientes e hábitos super elaborados. No fundo, o que temos em mãos é essencialmente o manual de instruções de como a mente adquire novos comportamentos. É uma jornada para entender a programação por trás de quem somos, e garanto que é o tipo de material que faz a gente olhar para a nossa própria rotina de um jeito bem diferente. Com certeza. Nós vamos examinar os princípios fundamentais que governam as conexões que os nossos cérebros fazem o tempo todo. E o mais impactante é notar que muitas dessas conexões são criadas sem que exista a menor percepção consciente sobre isso. Sim, nós operamos no piloto automático muito mais do que imaginamos. Mas claro, nós também vamos analisar onde essas teorias iniciais encontram seu limite. Como a nossa compreensão precisou evoluir para explicar não só os reflexos, mas as nossas ações deliberadas. Ok, vamos desvendar isso. O nosso ponto de partida para essa investigação toda é um nome que quase todo mundo que está nos ouvindo já deve ter cruzado em algum momento. Ivan Pavlov. Esse mesmo, Ivan Pavlov. Só que as nossas notas de pesquisa trazem um esclarecimento imediato que muda bastante a perspectiva inicial. Existe aquele mito bem comum, né? Pois é, um mito de que Pavlov era um psicólogo americano. Que não é verdade. Exato. Ele era, na verdade, um fisiologista russo. E isso não é só um detalhe trivial para a história. Muda tudo. A genialidade dele não veio de tentar entender a mente humana logo de cara, mas sim de tentar entender o sistema digestivo. Foi um estudo puramente biológico que acabou revelando as leis básicas de como nós aprendemos. Sendo um fisiologista, a preocupação inicial do Pavlov era entender o encanamento do corpo, por assim dizer. Uhum. O estudo clássico dele relata a reação de cães à comida. Todo mundo sabe que cães produzem secreções, como a saliva, para ajudar a digerir o alimento. Uma reação puramente biológica, né? Algo que já vem programado pela natureza. Isso. Não exige aprendizado nenhum. E foi a partir dessa observação física bem rotineira que ele notou algo estranho acontecendo no laboratório. Algo que acabou construindo a fundação do que hoje chamamos de condicionamento clássico. Exatamente. E para a gente mergulhar de verdade nessa fundação, a comunidade científica usa uma série de termos em inglês, umas siglas. Que aparecem repetidamente nos estudos de psicologia. Mas em vez de simplesmente listar isso como um dicionário chato, a gente pode pensar nisso como um processo de hardware e software. É uma ótima analogia. O primeiro elemento desse sistema é o que eles chamam de estímulo incondicionado. O UCS na sigla em inglês. Isso mesmo. No laboratório de Pavlov, isso é a comida. É o gatilho natural. O hardware que já vem de fábrica. Apenas a presença da comida é suficiente para gerar uma resposta automática. E essa resposta natural nos leva ao segundo termo fundamental, que é a resposta incondicionada, UCR. Quando o cão saliva ao ver a comida, essa salivação é a resposta incondicionada.
Grande sacada do Pavlov foi notar que a biologia fornece essa conexão totalmente de graça. O estímulo incondicionado provoca a resposta incondicionada, sem nenhum esforço mental. A comida gera a saliva, fim da história. Mas a revolução científica acontece agora, com a introdução de um terceiro elemento. O estímulo condicionado, o famoso CS. De acordo com a pesquisa, isso começa como algo completamente neutro no ambiente. Sim, o experimento clássico usa um som, tipo uma campainha ou um tom musical. E inicialmente um som agudo não tem absolutamente nada a ver com a digestão de um cachorro. Um cachorro não sai salivando por aí só porque ouviu um sino. Pois é. No entanto, o experimento pega esse estímulo neutro e começa a emparelhá-lo repetidamente com a comida. Toca o som, mostra a comida. Toca o som, mostra a comida. E o que é fascinante aqui é a ponte invisível que começa a ser construída no cérebro durante essa repetição contínua. E é aí que chegamos ao último elemento desse quebra-cabeça, certo? Sim, a resposta condicionada, ou CR. Depois de várias tentativas, pareando o som com a comida, o cérebro faz uma associação tão forte que o som, completamente sozinho, passa a provocar a salivação. Essa salivação, que agora é gerada apenas pelo som da campainha, é a tal da resposta condicionada. O organismo essencialmente sofreu uma atualização de software. A aprendizagem não é mágica, é um esforço do cérebro para criar uma conexão nova entre um estímulo antes neutro e uma reação biológica. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque lendo o material, fica muito claro que o cérebro não faz essa conexão de qualquer jeito. Não, de forma alguma. Existem exigências estritas, quase como um algoritmo mesmo, para que esse hack mental funcione. Não dá para simplesmente tocar um sino de manhã e dar a comida à noite. A pesquisa revela que existe uma janela matemática de tempo muito específica. O fator tempo é absolutamente inegociável para a formação dessa memória. Estamos falando de uma janela bem curta, não é? Extremamente curta. O condicionamento é incrivelmente mais eficaz quando o intervalo entre o som e a comida é de meio segundo a no máximo 5 segundos. Uau! É muito rápido. Se o intervalo for maior do que 5 segundos, o cérebro simplesmente perde o fio da meada. Torna-se muito difícil formar essa resposta condicionada. O cérebro precisa dessa proximidade temporal imediata para entender que o evento A é o prenúncio do evento B. Exato. E tem mais. Não é só o cronômetro que importa, mas a ordem cronológica em si. O som precisa obrigatoriamente aparecer antes da comida. Sim, a ordem é crucial. Se o pesquisador apresentar a comida e, enquanto o cachorro está comendo, tocar o sino, a associação falha miseravelmente. O som não pode ser um ruído de fundo. Ele precisa ser um aviso de que a recompensa está a caminho. E isso se amarra perfeitamente com a terceira regra que rege esse processo, que é a previsibilidade. A questão da confiança no sinal, certo? Isso. O estímulo condicionado deve ser um preditor confiável. É essa previsibilidade que permite que os organismos se preparem para o futuro imediato. Se o som tocar o dia inteiro de forma aleatória, às vezes com comida, às vezes sem, não funciona. A resposta condicionada simplesmente não se forma. E se pararmos para pensar, é exatamente assim que os nossos smartphones nos treinam hoje em dia. Nossa, esse paralelo com o celular é perfeito. Aquele som específico de notificação toca sempre uma fração de segundo antes de pegarmos o aparelho e recebermos a recompensa de uma mensagem nova. Nós fomos perfeitamente condicionados a sentir ansiedade ou expectativa só de ouvir um bip curto. Exatamente a mesma mecânica. E isso nos leva a uma das constatações mais assustadoras desse material empírico. A gente tende a achar que aprender é um ato ativo, que a gente senta e estuda. Mas os documentos detalham que conexões entre estímulos condicionados e respostas incondicionadas podem ser formadas de forma totalmente inconsciente. A gente não precisa estar prestando atenção para o cérebro instalar essa nova associação. E a pesquisa ilustra isso de uma forma genial com um experimento focado em seres humanos. O das imagens na tela, certo? Esse mesmo. Imagine a seguinte situação descrita nos estudos. Pedem para pessoas olharem para uma tela de computador onde várias imagens apareçam rapidamente. E a única instrução consciente que essas pessoas recebem
É para reagir a fotos de rostos masculinos. Parece um teste simples de atenção visual. Só que nos bastidores, os pesquisadores estão pareando sorrateiramente certas imagens com estímulos que geram conforto ou desconforto. E ao final, a pergunta real do estudo é apenas quais imagens as pessoas preferem. O resultado é de explodir a cabeça. A conclusão é que a nossa preferência por determinados estímulos visuais é, na imensa maioria das vezes, resultado direto de aprendizagem inconsciente. As pessoas do experimento desenvolveram gostos e aversões sem a menor ideia de que estavam sendo condicionadas. Se a gente aplicar isso para o mundo real, pensa no impacto que a publicidade, o design de supermercados ou campanhas políticas têm sobre nós. Nós formamos preferências complexas o tempo todo, sem percebermos a mecânica operando nos bastidores. Isso muda completamente a forma como vemos as nossas escolhas, né? A sensação de livre-arbítrio ganha uma camada bem mais densa. Mas a boa notícia que a pesquisa traz é que esses condicionamentos não são sentenças perpétuas. Ainda bem. O que o cérebro aprende, ele pode desaprender. Existe um mecanismo chamado de extinção. A extinção ocorre quando as regras do jogo mudam. Se o som continua acontecendo, mas a comida nunca mais aparece, o cérebro percebe a fraude. Gradualmente, a resposta condicionada de salivar ou de sentir expectativa vai sumindo até desaparecer por completo. O organismo percebe que o sinal deixou de ser confiável. Não faz sentido gastar energia biológica se preparando para algo que não vai se concretizar. É a pura economia de energia da biologia. Mas a mente tem as suas armadilhas. E a pesquisa revela o que podemos chamar de o fantasma da resposta. O fantasma da resposta. Adorei esse termo. Pavlov e outros cientistas notaram que a extinção não apaga o arquivo do cérebro para sempre. Ela apenas arquiva a informação. Existe um fenômeno chamado recuperação espontânea. A recuperação espontânea é fascinante. As notas descrevem que após a resposta ter sido extinta, se houver um período de descanso, um time-out longo, a resposta condicionada pode subitamente reaparecer, mesmo que de forma um pouco mais fraca, quando o estímulo condicionado é apresentado sozinho novamente. E isso sem nenhuma comida nova envolvida no processo. Para usar uma analogia do nosso dia a dia, imagina que uma pessoa teve um relacionamento difícil e o ex-parceiro tinha um toque de celular muito específico. Aquela marimba clássica de notificação. Isso. Anos depois do término, a pessoa já superou tudo. A resposta ao toque foi extinta. Mas um dia, do nada, em um café, o celular de um estranho toca com aquela exata mesma marimba. Imediatamente o estômago dá aquele frio involuntário. O cérebro reativou a velha regra do nada. Se conectarmos isso ao panorama geral do comportamento humano, fica evidente o quanto o nosso cérebro é uma máquina de fazer conexões altamente elásticas. E essa elasticidade nos leva a dois processos cruciais que as pesquisas detalham: a generalização de estímulo e a discriminação de estímulo. Começando pela generalização, ela é basicamente o cérebro jogando seguro. Uma extensão automática da resposta a estímulos novos que se parecem com o original, mesmo que nunca tenham sido pareados com nada. A pesquisa ilustra isso trazendo um provérbio chinês que diz que quem é mordido por uma cobra passa a ter medo até de uma corda. No Brasil, a gente tem uma versão perfeita para isso. Gato escaldado tem medo de água fria. O mecanismo é exatamente esse. Se o cérebro aprendeu a ter pavor de uma cobra, ele generaliza esse medo para objetos com formato semelhante, como uma corda no chão. O cérebro prefere cometer o erro de se assustar com uma corda inofensiva do que cometer o erro fatal de ignorar uma cobra verdadeira. É uma tática de sobrevivência pura. E a generalização não se aplica apenas aos nossos medos e fobias. O material aponta que ela molda até as nossas afeições. Sim, o exemplo dos bebês. Nós temos uma preferência inata e biológica por bebês recém-nascidos. É o que garante que a nossa espécie cuide das crias. Mas as fontes mostram que nós generalizamos essa preferência ao ponto de sentirmos atração por adultos que possuem traços infantis. Os chamados rostos de bebê, com olhos grandes e traços arredondados. A regra do olfato transborda do alvo original para coisas que apenas se parecem com ele. Mas se o nosso cérebro só generalizasse, nós viveríamos em um estado de confusão total, assustados com qualquer corda e apaixonados por qualquer formato redondo. E é por isso que o outro lado da moeda entra em ação.
A discriminação de estímulo. É o processo de refinamento, onde o organismo aprende a separar o joio do trigo e responder de forma diferente a estímulos levemente distintos. O exemplo técnico dos estudos com as frequências sonoras é brilhante para explicar isso. Os pesquisadores usaram sons exatos para provar esse refinamento. Eles conectaram um som de 1000 Hz com a comida. Certo. Depois começaram a tocar um som de 900 Hz, mas sem entregar comida. E no início, por causa da generalização, o organismo responde a ambos, salivando para os dois sons, porque eles são acusticamente muito parecidos. Mas com o passar das tentativas, o cérebro começa a fazer o trabalho fino de discriminação. Ele isola o sinal exato de 1000 Hz e para de responder ao som de 900 Hz. O radar da mente foi calibrado. É impressionante pensar nessa precisão. E como se toda essa arquitetura já não fosse complexa o suficiente, a pesquisa joga uma última variável sobre o condicionamento clássico. O condicionamento de ordem superior. Basicamente, os psicólogos provaram que nós podemos empilhar esses gatilhos. Um estímulo condicionado forte, como o som da campainha, pode se transformar em um novo estímulo incondicionado para outra coisa. Isso demonstra uma capacidade de abstração gigantesca. O estudo propõe o seguinte: nós já estabelecemos que o cachorro saliva com o som, certo? O som significa comida. Agora o pesquisador começa a acender uma luz imediatamente antes de tocar o som. E em pouco tempo, a luz sozinha passa a gerar a salivação. O condicionamento de ordem superior cria uma reação em cadeia. A luz nunca foi pareada diretamente com a comida. Ela só foi pareada com o som. A ponte associativa se estendeu mais um quarteirão. É um verdadeiro efeito dominó de associações. Pensem como o mundo moderno empilha gatilhos em nós o tempo todo. Sim, você associa uma sensação de felicidade a uma viagem com amigos. Aí associa uma marca de refrigerante a essa viagem. Depois, associa a cor vermelha a essa marca de refrigerante. De repente, ver um simples outdoor vermelho na rua dá uma sensação fugaz de alegria através de uma cadeia que a gente nem sabe que existe. Exato. Toda essa estrutura teórica derivada de Pavlov é fenomenal para explicar esses ecos comportamentais. Contudo, os próprios documentos científicos trazem um aviso crítico importante. A teoria do condicionamento clássico tem uma limitação gigante. Sendo estritamente focada em estímulo e reflexo automático, ela trata o organismo quase como uma máquina passiva. Ela não oferece nenhuma resposta para a consciência subjetiva. E é aqui que a nossa análise dá uma guinada incrível. Porque a verdade é que nós passamos a maior parte do nosso tempo realizando ações conscientes e intencionais. Nós não somos apenas feixes de reflexos biológicos esperando uma luz piscar para salivar. Nós fazemos planos, tomamos decisões, agimos com um propósito. E para decifrar essa camada, a pesquisa abandona a Rússia de Pavlov e traz um novo peso pesado da psicologia. B.F. Skinner. O texto detalha que Skinner chamou essas nossas ações intencionais de operações. O termo operações foi escolhido a dedo, porque significa operar sobre o ambiente, agir sob a orientação do nosso próprio cérebro, em vez de apenas reagir. O material conclui que a aprendizagem humana moderna, como aprender a tocar um instrumento ou navegar em dinâmicas sociais, é impossível de ser explicada apenas pela teoria clássica. O argumento de Skinner é que nós somos governados pelo condicionamento operante. A grande diferença é a direção do fluxo. Como assim? No clássico, o estímulo causa reação, no operante, a sua ação causa uma consequência. E é a consequência que ensina. E para ancorar essa mudança colossal de perspectiva, as nossas fontes adicionam o princípio que pavimentou o caminho para Skinner, a lei do efeito. Criada por Edward Thorndike. A lei do efeito é lindamente simples e prática. Ela dita que as ações seguidas por bons resultados tendem a ser repetidas, enquanto ações seguidas por resultados ruins tendem a ser abandonadas. O material dá um exemplo universal prático, que é o de tirar boas notas na escola. Um estudante estuda de uma certa maneira, tira um 10, e esse bom resultado reforça o comportamento de estudar daquele jeito novamente. A aprendizagem se sustenta no sucesso.
Em contraste, se as notas são sempre ruins independentemente do que o aluno faça, a lei do efeito prevê que a motivação entre em colapso. O comportamento de tentar aprender desaparece. A consequência dita a probabilidade do comportamento se repetir. Essa é a regra de ouro do condicionamento operante. Para testar isso, os documentos detalham que Skinner revolucionou o método de pesquisa ao inventar um equipamento famoso. A imortalizada caixa de Skinner. Era um ambiente altamente controlado onde um animal, como um rato, podia realizar uma operação consciente, como pressionar uma alavanca. E o pulo do gato da caixa de Skinner é que se o rato apertasse a alavanca, ele recebia uma bolinha de comida. Diferente do cachorro do Pavlov, que estava amarrado esperando o sino tocar, o rato do Skinner estava ativamente explorando o espaço. Ele apertava a alavanca por acidente a primeira vez, recebia a recompensa e a lei do efeito entrava em ação. Logo, o rato estava pressionando a alavanca freneticamente. Ele aprendeu a operar o seu mundo para obter o que queria. O resultado final moldou a ação inicial. E se pensarmos bem, a caixa de Skinner é uma metáfora perfeita para o mundo em que vivemos. Nós vamos trabalhar todos os dias e apertamos as alavancas das nossas planilhas porque a recompensa é o salário no fim do mês. Nós postamos uma foto e ficamos abrindo o aplicativo sem parar porque as curtidas são as nossas bolinhas de comida virtuais. Então, o que tudo isso significa? Se conectarmos esses dois mundos gigantes da pesquisa psicológica. Significa que a nossa jornada hoje nos levou das fundações mais instintivas do nosso ser até o topo das nossas decisões conscientes. Nós começamos com os reflexos puros, onde a precisão do tempo e da ordem hackeiam o nosso cérebro para gerar expectativas inconscientes. Aquele susto irracional que levamos ao ver uma corda no chão escuro porque o nosso sistema de generalização está tentando nos manter vivos. Nós vimos como a mente afina o seu radar, diferenciando um som de 1000 Hz de um som de 900 Hz. E depois, saltamos da passividade biológica de Pavlov para a teoria ativa de Skinner. Onde entendemos que nós repetimos o que funciona e evitamos o que dói, buscando sempre operar o mundo ao nosso redor para obter aquele bom resultado final. A relevância de mergulhar fundo nessa mecânica oculta da mente não é apenas acadêmica. O verdadeiro poder desse conhecimento é a capacidade de realizar uma auditoria rigorosa sobre nós mesmos. Quando quem está nos ouvindo compreende que medos, ansiedades e até atrações podem ter sido plantados no inconsciente por uma cadeia invisível de associações, o pensamento crítico se fortalece. É conseguir separar o que é um condicionamento barato, imposto por um aplicativo de celular, daquilo que é uma operação genuinamente motivada e consciente. É retomar as rédeas do próprio comportamento. Isso levanta uma questão importante, talvez a reflexão mais instigante que essas fontes nos deixam hoje. Qual seria? Nós vimos como o condicionamento de ordem superior consegue empilhar gatilho em cima de gatilho, associando luzes a sons e sons a instintos fundamentais. A mente cria uma teia tão vasta que as pontas originais se perdem. Uma teia invisível. Então, se o nosso cérebro é tão magistral em conectar estímulos distantes e de forma tão silenciosa, até que ponto as nossas decisões de hoje não são, na verdade, apenas o eco fraco de uma longa cadeia de generalizações comportamentais que nós simplesmente esquecemos que existia? Fica aí o convite para questionarmos quem está realmente apertando a alavanca das nossas escolhas diárias. Até o nosso próximo mergulho profundo.